Agora, por falar em mês de abril, pastor Giovanni, parece que abriu os portões do engano e de todo tipo de heresia sobre a face da terra, principalmente nesse ano de 2025. Tá terrível, hein? O mês de abril começa, né, agora na terça-feira, inclusive no primeiro dia do mês de abril, nós comemoramos o dia de muitos pastores aí do Brasil, né? Muitos pastores, missionários, profetas reveladores, né? E aí nós temos, pastor Claudinei, é, um engano proliferando de uma maneira assim muito rápida, né? Como se fosse um vírus, né? Um vírus, como se fosse o vírus de 2019, 2020, né? Está proliferando depois. O senhor percebe que foi depois dessa pandemia que nós tivemos que esse negócio começou a se alastrar. Por quê? Se o senhor for fazer uma ligação desses eventos, você vai perceber que no ano de 2020, ali depois de março, entre março, ali, abril, maio, tudo fechou, né? Todas as igrejas, empresas. E aí, esses caras que dependiam de agenda ficaram no vácuo, né? Ficaram no vácuo, ficaram sem agenda e foram para onde? Foram para as redes sociais para entregar essas reveladuras e enganar o povo e fazer o seu salário, né? Da rede social foram para os altares. E a coisa está cada vez mais grave. Grave demais, pastor Claudinei. O que me chama a atenção, pastor Giovanni, é que dá a entender que um grande número de pessoas estão como se estivesse anestesiado, como se estivesse vivendo um coma, né? Podemos dizer assim, um coma induzido, profundo, né? Porque está muito claro diante dos olhos de tudo e todos. A Bíblia Sagrada mostra. É bem verdade que muitas pessoas não têm coragem de abrir a Bíblia para examinar as Escrituras. Prefere tudo aquilo que vem através da facilidade. Mas é muito claro, pastor Giovanni, o engano diante dos olhos de tudo e todos. E as pessoas, como eu disse, muitos parece que estão em um coma profundo que não conseguem enxergar. Uma cegueira espiritual. São fortalezas, né? Que foram criadas, inclusive alguns pastores, alguns missionários. Inclusive tem aquele missionário Mirim, o senhor falou dele aí no canal do senhor, também já trouxe algumas coisas aqui. Outros aí, né, que se levantaram, que se você for falar, vai aparecer, não é meia dúzia não, vai aparecer uma boa porcentagem das pessoas que vão comentar em defesa. Em defesa. É assim, só para vocês entenderem. Está claro, é evidente que o fulano está mentindo, que o fulano está usando de engano no altar, que a pessoa está oferecendo um fogo estranho, como os filhos de Eli estavam oferecendo, e está evidente. A pessoa, um pouquinho de raciocínio que ela tiver, um pouquinho de racional que ela for, ela olhar ali, ela consegue ver que aquilo é um engano, é uma mentira, mas existem pessoas que não conseguem ver isso, pastor. Não conseguem ver que aquilo é um engano, acreditam que aquilo é de fato Deus, é de fato o Espírito Santo que está usando, sabe? É um tempo realmente assim que a Bíblia. Tem até um versículo que eu quero colocar daqui a pouco. A Bíblia mostra que o texto está dizendo claramente que multidões seguiriam esse tipo de engano, pastor Claudinei. Então tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia. Mas a gente, mesmo estando na Bíblia, a gente fica assustado com isso. Exatamente, é uma coisa assim muito, muito estranha, né? Eu acredito que você que está nos acompanhando, eu acredito que a maioria também recebe e vê com muita estranheza todo esse movimento, toda essa bagunça, essa mistura, né? Esse sincretismo religioso. A mistura nunca foi bom, nunca foi boa, pastor Giovanni, desde os dos primeiros habitantes aqui da Terra, né? Desde Adão e Eva e todos os demais, a mistura sempre veio trazendo demonstrações de que não é algo bom, né? Uma coisa é um leite puro, outra coisa é um leite misturado. Uma coisa é uma gasolina pura, outra coisa é uma gasolina misturada. Uma coisa é um etanol para você abastecer o seu carro puro,
outra coisa é um etanol misturado com água. Então, a mistura nunca foi boa em nenhum dos ambientes. E tratando-se de evangelho, pior ainda. Porque Satanás ele usa a mistura para fazer com que a presença de Deus venha se ausentar do meio do ajuntamento de pessoas. Isso aconteceu quando Balaque tentou, né, contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão disse, não tem como eu amaldiçoar aquilo que o Eterno abençoou. E aí Balaque disse, então eu tenho outra estratégia. Eu vou lançar as mulheres do meu reinado no meio do reinado de Israel e elas vão prostituir com os filhos de Israel e ali nascerão crianças pagãs, né? Porque é a mistura de um povo santo com um povo ímpio e esse paganismo fará com que a presença do Eterno saia do meio de Israel e eles serão então nossos escravos. E foi dito e feito. Foi dito e feito, Israel foi escravizado porque se envolveu com o paganismo, com a mistura, perdeu a essência de Deus e passou a viver os tormentos dos inimigos. E assim é nos dias de hoje. Satanás trabalha com a mistura para levar, pastor Giovanni, pessoas que são de verdade a ser enquadrada naquela passagem bíblica que diz que ele faria de tudo para, se possível, enganar até os escolhidos. Dá para... O senhor falando aí também me veio na cabeça o Sansão, né? O Sansão também se misturou com mulheres estranhas e acabou acontecendo o que aconteceu. Eu tenho aqui um texto, né, para a gente ler aqui, 2 Pedro 2, o capítulo 2, diz assim, ó, também houve entre o povo falsos profetas. Aí, isso aqui no passado, agora aqui vem uma profecia para os tempos odiernos, né? Como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão aqui, ó, muitos seguirão, tá aqui, tá na Bíblia, né? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia sentença, e a sua perdição não dormita. Isso aqui, ó, é a Bíblia que está dizendo, e eu falo com sem medo de errar. Esse tipo de gente que usa o altar como forma de negócio, usando de artefatos, artimanhas, revelações, vendas de itens sagrados, de objetos ungidos, né? Esses dias eu estava vendo aquele Salles lá, de Leonardo Salles, vendendo talit. Ele disse, olha, eu trouxe aqui 20 talit de Israel e eu vou entregar para quem fizer uma oferta de R$1.000. Então ele estava vendendo um negócio por R$1.000, né? Vendedor de objetos sagrados. E você, quando você for orar, você vai orar com isso aqui. Você vai orar com isso aqui, você vai ver que a sua oração vai ser diferente. Olha só que heresia, que maldição, que negócio mais louco. Olha, quer dizer, se você orar sem o talit, a sua oração vai ser de um jeito. Se você orar com ele, a sua oração vai ser completamente diferente. Os anjos vão descer para receber a sua oração. É basicamente isso que ele disse. Então, uma coisa eu falo para o senhor, esse tipo de gente, eles são avarentos. Eles não prosperam, não há prosperidade nesse tipo de gente, sabe? Então, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Vós quem? Essas e muitos que seguirão. Então, a palavra de Deus está orientando, mas esses muitos aqui que estão seguindo não têm coragem de abrir a Bíblia ou gostam de ser enganados e estão lá comprando talit por R$1.000, comprando vassoura ungida, comprando terra que veio de Israel, comprando água que veio de Israel, né? O cara vai lá na torneira, enche lá litros d'água e coloca, olha, trouxe de Israel isso aqui, uma mentiraiada, uma profanação terrível, mas não é de se assustar porque o texto está dizendo, e muitos seguirão, não é poucos não, quando a Bíblia fala muitos, é muitos mesmo, pastor Claudinei. Agora, essa passagem bíblica aí que o senhor colocou,
tem uma palavra muito profunda dentro da tradução do hebraico e do grego, que é desse verso de número 2 aí. A palavra dissoluções. A palavra dissoluções, dentro do hebraico, ela é tão profunda que ela significa decomposição. Em outras palavras, podridão, sabe? O apóstolo está sendo tão profundo no que ele está dizendo, que ele diz o quê? E muitos seguirão as suas podridões, Meu sabe? Deus. As suas decomposições, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, essa galera, pastor Giovanni, eles são os disseminadores de podridão, de destruição, de morte, do próprio inferno na face da terra. A Bíblia Sagrada trata essa gente com uma seriedade muito grande, porque essa gente, o praticar deles, o agir deles, o dia a dia deles, é tudo com uma finalidade: desvirtuar as pessoas do caminho da verdade para que as suas cobiças, as suas avarezas venham ser atendidas. Tem um vídeo, né? Eu não tenho ele preparado aqui agora, mas eu lembrei dele aqui, daquele missionário Mirim, ele numa igreja pedindo 20 pessoas de R$ 1.000 para um voto, e aí ele começa a usar a Bíblia para ameaçar o povo. Eu achei aquilo um absurdo. E ele vai usando a Bíblia para ameaçar o povo, que o altar não passa vergonha, né? Que aquele que pode fazer e não faz comete pecado, usando, sabe, o texto para o seu bel prazer, moldando o texto para aquilo que lhe apraz e colocando medo nas pessoas, mas graças a Deus não levantou ninguém, graças a Deus. Aí o que ele fez? Abaixou para R$ 500. E aí não levantou ninguém de R$ 500. Ele abaixou para R$ 100. E aí começou a subir algumas pessoas e ele ficou revoltado com o número de pessoas que subiu no altar para entregar, o altar no púlpito daquela igreja, né? Para entregar R$ 100. E aí você percebe que é uma podridão. Eu vejo isso como o que o apóstolo Paulo revelou aí, uma podridão, pastor Claudinei. E o senhor está falando isso aí, vem na mente, sabe, pastor Giovanni, você que está em casa nos acompanhando, o seguinte pensamento: se o moleque desse daí, né, que não é de nada, que não tem, sabe, nenhuma comunhão com o mundo espiritual, com Deus ou algo semelhante, consegue causar um estrago tamanho desse, você já imaginou o anticristo, o próprio filho de Satanás, chegando nessa terra com a sua manipulação, o tanto de gente que ele não vai passar a perna e arrastar, pastor Giovanni? Então, pastor, se as pessoas estão sendo facilmente enganadas por um menino, é o que o pastor Claudinei está falando, né? Fazendo um paralelo ainda com o que aconteceu em 2020, nós vemos que o anticristo não vai ter muito trabalho, não. Porque foi acatado muitas ordens, né, de pessoas que ninguém nem conhece, né? E aí você percebe que as pessoas, elas são facilmente doutrinadas pelo medo. E é o que o Miguel estava fazendo. Doutrinando as pessoas pelo medo, usando a Bíblia para colocar o pavor, o medo, que se a pessoa puder fazer e não fizer. Eu queria colocar aqui o vídeo, mas nós falaremos disso em uma outra live. E aí a gente prepara, né, o conteúdo bem preparadinho para os irmãos. E vocês vão ver como que é baixo, sabe? O nível que esse povo está chegando. E você acha que isso vai parar? A minha pergunta, eu vou fazer essa pergunta para os irmãos, e aí vou pedir para o pastor Claudinei responder também. Você acredita que isso vai parar? Você que está aí, comenta agora, nos comentários aqui abaixo, que está liberado, ou no chat. Você acha que isso vai parar? Você acha que isso vai, pelo menos, melhorar, amenizar? Qual que é o seu posicionamento? Senhor pastor Claudinei, o que o senhor acha? Você acha que isso vai parar? Jamais, isso aí só vai piorar, tá? Só vai piorar. Num período muito curto, aparecerão outros semelhantes a esses que nós estamos citando, e a tendência é só piorar, é ladeira abaixo, não tem mais conserto, o arrebatamento está logo aqui na frente, sabe?
e a manifestação do antimachia também está aí para acontecer a qualquer momento. Então, não tem conserto. Essa é a realidade. O único refúgio para os verdadeiros, o único refúgio para a igreja é se apegar a Cristo e aguardar o arrebatamento. Aí sim, vai melhorar e melhorar 1000%, 100.000%, porque lá não haverá mentiras, lá não haverá traições, não haverá avareza, não haverá engano, não haverá heresias, não haverá nada disso pela qual está acontecendo aqui na face da terra. Perfeito. Aí, dentro da. Olha só, um povo inteligente está aqui, viu, pastor? Tem um povo inteligente com a gente aí. Olha os comentários. Muito bom. Que Deus abençoe a todos. Vocês estão ligados, estão acordados, né? Estão despertos, né? E que bom que vocês estão despertos, né? Pelo menos nós não estamos sozinhos. Porque é capaz de entrar gente aqui criticando a gente, dizendo que nós estamos falando que não deveria ser dito, né? Aí, só para complementar aqui, deixa eu mostrar um vídeo aqui para vocês. E aí você vai me dizer se isso aqui é uma igreja ou que ambiente que é esse aqui. Comenta aí. Entra nesse mistério que o negócio é muito sério, que o homem tá cantando lá. Entra nesse mistério, o negócio é muito sério. Você acha que isso aqui é muito sério, pastor Claudinei? Dá para ouvir o batuque, os ogãs, né? Os ogãs replicando a atabaca, né? Claro para ver, né? E ele tem razão, isso é muito sério. Isso aqui é muito sério, é um problema muito sério mesmo. Olha esse aqui. Esses movimentos que essa moça de vermelho tá fazendo aqui, que é isso, gente? É uns movimentos estranhos, né? Será que uma pessoa não consegue perceber que o espírito da santidade, que o espírito que é puro, né? Que o Senhor Jesus Cristo que veio a esse mundo e venceu todos os intempéries, todas as afrontas e problemas. Será que o povo não percebe que Jesus não está nisso? Olha o movimento dessa mulher de vestido aí, que é um movimento, pelo amor de Deus. Eu vou voltar aqui. Eu fico sem palavras, viu? Parece que ela está recebendo Olha isso, gente. Se isso tem a ver com o evangelho, olha isso. Olha se isso aí tem alguma coisa a ver com o Deus que você está jejuando nesse momento. Dá uma olhada. Só da gente ver, né? Acabamos de iniciar o jejum, né? Mas só da gente ver já dá aquele negócio na boca do estômago aqui, né? Aquele sinalzinho, né? Isso se chama o quê? Discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos é um dom, é um talento, mas que a maioria daqueles que servem a Deus tem. A maioria daqueles que servem a Deus tem. E aqueles que não têm, acabam desenvolvendo através do jejum. Então, aquele friozinho na barriga, aquele sentimento ruim, quando você vê algo, você fala, meu Deus, que negócio, que coisa. Você não sente aquela paz desejável, aquele negócio. Isso é discernimento de espírito, pastor Claudinei. Exatamente, né? E fica muito claro, umas roupas estranhas, né? Uns negócios esquisitos, você não vê Bíblia em lugar nenhum aí, peraí, não é Espírito Santo, não precisa ninguém segurar, deixa cair. Não é o Espírito Santo que está embriagando a pessoa, deixa cair, que ela não vai rachar a cabeça no chão, né? Não vai quebrar, machucar a nuca na ponta de um altar que tem ali. Pelo contrário, não é o Espírito Santo que está querendo derrubar, então deixa cair. Mas você vê ali um monte de gente pagiando e ciscando em volta para segurar, meu amigo. Pelo amor de Deus, olha isso. E é uma igreja, viu, gente, tá? É uma igreja. E o ritmo do atabaca, igreja, né? Isso aí é igreja. Como é que é, pastor? Olha o ritmo da atabaca, né? Igualzinho outros segmentos religiosos, né? E olha lá, no ritmo.
realmente Pastor, o senhor conseguiria rodar 5 minutos assim? Não. Pastor, eu tô brincando com as minhas crianças aqui. Se eu rodar 30 segundos, eu já tenho que sentar. Aí eu falo, ó, Virgínia, eu queria, meus filhos, pai tá ficando velho, pai não aguenta não. Não aguenta não. Não dá. E como é que roda, né? Roda minutos. Minutos e para retinho. É uma verdadeira gira, né? É uma verdadeira gira. Não tem nada a ver com o evangelho, né? O Eu senhor te acha que a perguntei, pessoa. eu perguntei aí, como que foi o culto? Foi uma benção. Rodei bastante, hein? Rodei bastante. O Espírito me pegou que eu rodei aí meia hora sem parar. Na velocidade 4.0, né? De tanto, tão veloz que eu estava, né? E a palavra? Não, não, hoje não teve palavra porque começou a cantar, o Espírito desceu, e aí as pessoas ficaram tão cheias de Deus que não teve palavra. Foi o culto inteiro só pauleira, só guitarra, só louvor. Você tinha que estar lá. Foi a benção, nós saímos cheio, cheio. Você já ouviu essa expressão? Sim. Não, não teve nem palavra hoje, porque ó, o Espírito Santo desceu, não teve nem palavra hoje. Ó, só louvor e tamo cheio. Só uma brincadeira. É complicado demais, né? Não tem outra fonte a não ser a palavra para encher o homem e a mulher e gerar, né, salvação, gerar mudança, né? Olha E lá. esse aqui, pastor Giovanni, o que o senhor me fala? É. Esse aí fizeram a montagem, né? Colocaram até a musiquinha, mas a musiquinha pode dar direito autoral, né? Mas casou certinho. Dá para colocar 2 segundinhos da música, pastor. Se eu quiser voltar 2 segundinhos, você coloca e tira. Olha só, vai lá. Olha a beleza aí, Aí, tá bom. É a Globeleza. Como que pode, gente? Isso aí é uma igreja evangélica, pastor Claudinei. É uma igreja evangélica, uma igreja evangélica. Ele é chamado, né, para participar dos cultos, para rodar. Então o povo pede, né? As mulheres e os homens que são canela de tição, né? Chega e diz assim, pastor, ó, chama fulano de tal para vir aqui rodar, né? Ele vem com roupão, aí paga o cachê para ele, né? Paga as despesas e ele se apresenta rodando no culto inteiro para inspirar outras pessoas a rodarem também. Olha aí, Então a agenda dele é de rodar, a agenda não é dele de para rodar. pregar. Aí na mão dele está lá a luva branca do espiritismo, na cabeça o quipá do judaísmo e o vestidão, né, que não dá para saber se é de porta-bandeira de escola de samba misturado Papado, com catolicismo e de tudo um pouco. E por baixo deve estar o terno da igreja da Assembleia, né? Tem tudo um pouco aí. que É o que o senhor loucura. falou, é a mistura. É uma mistura. E aí, para chamar a atenção, tem os cordões pendurados ali, né? Olha lá Os os cordões ali são da Quimbanda, da Umbanda. É o verdadeiro, é o ecumenismo em vida. exato. Aí é o 5.1, né? Que é 5 segmentos religiosos em um só ser humano, né? É, minha gente, vamos se apegar com Deus. É vergonhoso com a bandeira do Brasil fazer isso, né? Vergonhoso. Imagina lá fora, como é que as pessoas veem isso? Pelo amor de Deus. Mas é o fim, pastor Giovanni, é o fim, e nós temos que estar preparados para a vinda de Cristo Jesus, né? A gente ri porque chega a se tornar uma sátira, né? Como diz o ditado, né? Mas é cômico, né? É cômico demais, é muito tenebroso demais, essa é a realidade. Agora, há um evangelho verdadeiro que será anunciado na face da terra, pastor Giovanni. Sim, com certeza, né? Um evangelho verdadeiro. Claro que eu recebo muito aqui, né? Mensagem de pessoas dizendo, pastor, estou decepcionado com a igreja, não consigo encontrar uma igreja que prega a verdade do evangelho. Mas ainda tem uma minoria. Tem uma minoria. Eu acredito que na sua cidade, cidade aí de 30 mil habitantes, deve ter aí 30 igrejas, 35 igrejas.
até 40 igrejas, né? Hoje tem muita igreja nessas cidades pequenas. No meio dessas 40 aí, você vai encontrar umas duas, três que prega as verdades do evangelho, que praticam a verdade do evangelho, porque o evangelho não é só ouvir, o evangelho é prática, né? Como é que a gente vai chegar no céu? Praticando as verdades do evangelho. E aí, nós estamos fazendo a nossa parte no jejum, na oração, na renúncia, na santificação, na busca e no auxílio a o mais necessitado, né? Nós juntos, unidos, Ministério Povo da Fé, Ministério Milagres Extraordinários, eu, Pastor Claudinei, minha esposa, Pastora Valquíria e todos vocês que estão conosco, nós temos feito essas verdades do Evangelho ecoar por aqueles que nos assistem, né? Muitas pessoas que passam pelos nossos canais recebem a pregação as verdades desse Evangelho. Ontem mesmo, o pastor Claudinei fez uma live extraordinária lá no canal dele. Eu também trouxe aqui algumas elucidações no canal Povo da Fé a respeito da grande tribulação. Já estamos, não estamos? Quando será? Como é que vai ser isso? Então, essas são as verdades do Evangelho que nos confrontam e nos fazem querer ser melhor, né? Ser melhor, melhor cristão, melhor pai, melhor esposo, melhor pastor, melhor missionário, melhor presbítero, nos fazem querer ser melhor. E dentro disso nós estamos auxiliando, né, as nossas mais de 5.000 crianças no país de Moçambique, pastor Claudinei. Exatamente, o trabalho está acontecendo, né? As crianças estão sendo, a cada dia que passa, restauradas e recuperadas, né? Diante de tanta dor, de tanto sofrimento, diante de tanta fome, né? Que tem assolado a vida de muitas crianças no continente africano. Deus confiou em nós mais de 5.000 crianças espalhados pelo país inteiro de Moçambique, e a obra está sendo feita. E nós pedimos a você encarecidamente que você nos ajude, que você possa estender as suas mãos para ajudar esse trabalho, ajudar esse projeto de nós sustentarmos essas crianças com alimentos, remédios, calçados, roupas. Algumas casas estão sendo construídas todos os meses para viúvas que estão carentes de moradia, morando em barracos, em verdadeiras baiucas, né? Em verdadeiros muquifos. E Deus tem dado a oportunidade dessas pessoas terem a casa própria. Crianças órfãos sendo acolhidas também. E nós pedimos a você que olhe com carinho para esse projeto, para esse trabalho e nos ajude em nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada afirma dizendo, pastor Giovanni, que o generoso prosperará, porque quem dá alívio, alívio também receberá na presença de Deus. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Às vezes a pessoa ela tá ali no momento de dificuldade, de luta, de guerra, e aí vem aquele alívio, ela fala: "Meu Deus, de onde veio essa solução?" É a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Você dá alívio para essas crianças e você recebe alívio. Lembrando a todos que hoje, nessa altura do dia, que agora aqui é 6h47 da manhã, é isso, né? 6h47 da manhã. Lá em Moçambique já são 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11h47 da manhã, né? Quase meio-dia. Nessa altura do dia, o menino Inácio, ele já está sob os cuidados dos médicos, né? Para que seja feita ali os últimos exames para então que na questão de anestesistas, essas situações, para que ele seja liberado para a cirurgia. Eu mostrei aqui para vocês como é que o Inácio está inchado, né? Bem inchado. Eu não sei como que vai ser essa questão. Ele está fazendo esses exames, mas eu ainda comentava com o pastor Claudinei. E será que eles vão operar o Inácio inchado desse jeito, pastor Claudinei? O que que o senhor acha? Pois é uma situação bem complicada, né? A gente percebe que ele está muito inchado, né? Quem viu as imagens dele no momento que nós conseguimos captar aquela hérnia umbilical enorme, né? Tá vendo? Olha o rosto dele, né? Um rosto fino, né? Totalmente vivendo um momento de
desnutrição severa, aparecendo as costelinhas deles ali, né? Você vê o rosto fino, e agora ele está muito inchado, né? E fica a pergunta no ar, né? Será que os médicos vão operar ele dessa maneira, né? Então eu peço a vocês encarecidamente nos ajude. Nós estamos diariamente servindo as refeições balanceadas como os médicos pediram. Estamos dando todo o apoio. Ele recebeu algumas bolsas de sangue e agora está na beira, né, numa clínica especializada, para fazer essa cirurgia. E nós pedimos a oração de todos, o apoio de todos, para que tudo venha a correr bem, pastor Giovanni. Esse menino tem mexido muito comigo, viu, pastor Claudinei? Nas minhas orações, quando eu tô na igreja, eu tô numa campanha com a esposa pela madrugada e ele sempre vem na minha mente, no momento da oração. Eu tenho pensado muito nessa criança. E o desejo do meu coração mesmo é que ele fique bem logo. É, uma vez, só uma experiência rápida, o meu filho prendeu. Ele estava brincando, ele tinha 1 ano e 3 meses, tinha acabado de aprender a andar. Tava miudinho andando e ele prendeu o dedo na porta. Ele segurou na porta, colocou a mãozinha, a porta fechou. E aquele menino gritava, eu sentia o desespero no grito dele, não era nem um choro, no grito, nos olhos dele eu consegui ver o desespero. E naquele momento eu me senti tão impotente que eu queria trocar de lugar com ele. Eu queria que aquela dor que ele estava sentindo, porque o dedinho frágil, né, machucou, ficou ali roxo, juntou sangue. Nós tivemos que levar para o hospital para furar a unha, para aliviar a pressão, para ele conseguir parar de sentir essa dor. Ele foi medicado com medicação alta, forte, para aliviar a dor. Ah, uma simples prensada de dedo na porta, mas só quem já prendeu o dedo na porta sabe o quão infernal é a dor da pressão do sangue na unha e o sangue não tem para onde sair, aquele negócio fica pulsando. E naquele momento, pastor Cláudio, eu queria trocar de lugar com ele. O meu desejo, a minha vontade era trocar de lugar com ele, que eu sentisse a dor no lugar dele, né? E eu sinto esse mesmo sentimento pelo Inácio, sabe? Quero que ele fique bem logo. Eu vejo ele, acredito que o senhor também, todos que estão nos assistindo, como um filho mesmo que nós adotamos. O Inácio com certeza tem muitos pais e muitas mães que o adotaram. E quando eu digo que o adotaram, não é só na semente, não, mas o adotaram na oração, com amor, com carinho. E com certeza essa energia positiva vai alcançar o Inácio e o milagre de Deus vai acontecer na vida dele, pastor Claudinei. Eu não tenho dúvidas disso, pastor Giovanni. Nós estamos em oração, pedindo a Deus que isso aconteça, né, como o senhor acabou de falar. E eu sei que vai correr tudo bem. Há uma corrente forte de oração, há uma corrente forte de pessoas aqui que estão no jejum e que estão também contribuindo, né, porque há uma necessidade desse menino passar pela cirurgia. Não é barato, tá? Não é barato, é um valor alto, mas eu acredito que um pouquinho de cada um de nós será o suficiente para tudo isso acontecer. Com certeza. A menina Margarida foi uma missão que Deus nos deu, né? Ela, se eu não me engano, foi mais de 18 mil para cada ministério. A conta da clínica foi um valor alto, né? Mas não gastamos esse dinheiro, investimos esse dinheiro. Porque hoje a Margarida é um milagre e ela logo estará testemunhando do milagre que aconteceu na vida dela e ganhando vidas para Cristo. Então, haverá um retorno espiritual. Já houve retorno espiritual na vida de todos que a ajudaram, né? E agora é a vez do Inácio. Nós vamos auxiliar essa criança, vamos ajudar ele, tá? Porque ele realmente precisa de nós. Eu digo sem medo de errar. Se não fosse a nossa ajuda na alimentação, na medicação, no socorro, no assistencialismo, nos exames, com o Inácio, ele não estaria mais entre nós, pastor Claudinei. Não tenho dúvidas Não disso. estaria. Não tenho dúvidas disso. E aqui abaixo tá a chave Pix, né, do Ministério Milagres Extraordinários, do Ministério Povo da Fé. Na descrição tem outras formas também de você contribuir. No canal que você tiver aí, você clica aqui abaixo em ver mais na descrição e aí vai ter as contas, né? Se você
precisar entrar em contato, os moderadores aí estão colocando o WhatsApp também, que também é uma chave Pix. Você entra em contato, pede as informações. Pastora Valquíria, o pastor Claudinei estará atendendo vocês lá, eu estarei atendendo vocês aqui e juntos nós vamos salvar a vida dessa criança. Lembrando que nós teremos refeição ainda no dia de hoje lá. O pastor Gabriel está na cidade da Beira, mas tem os obreiros, né, a equipe que está lá já recebendo as crianças. E nós contamos com a ajuda de todos vocês para que essa obra continue sendo feita, pastor Claudinei. Exatamente, exatamente. Nós vamos voltar com vocês no horário da 1h da tarde e eu acredito que nesta volta da 1h da tarde já teremos informações, notícias boas para passar para todos vocês. Nos ajude, faça a sua semente, Deus vai te recompensar e te recompensar muito, porque Deus, ele não deve nada para ninguém. E quando nós fazemos pelo próximo, nós estamos fazendo para o próprio Deus. É isso que a palavra dele nos mostra. Então, nos ajude e Deus será glorificado. Você que não deixou o like, deixa o like, compartilha esse vídeo e vamos para cima. Pastor Giovanni, obrigado mais uma vez pela parceria de fé, por estarmos juntos aí na mesma pegada. Amém. Vamos para cima, até daqui a pouco, né? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, que seu dia seja uma bênção e até daqui a pouco na entrega do jejum coletivo, tenho certeza que vai ser uma benção. Não se esqueça, vigie o máximo, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. E nós estamos numa batalha. E na batalha o soldado não pode totibiar. Tem que ficar esperto. Olha aí, essas imagens são de agora, né? Exato, exatamente. Olha só, a organização, né? Lá na base do pastor Eliseu. Pastor, por que eles estão aí fora? Porque lá dentro não tem sombra, né? Então eles pegaram uma sombrinha ali para poder se alimentar do lado de fora aí. Vai ser uma benção. E é isso aí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até daqui a pouco. Deus abençoe a Beijo. todos. Vamos para cima.